Cantor Leonardo adota garoto porque seu irmão já falecido avisou em um sonho que o menino será o novo Pelé. Leonardo estava acostumado a sonhar com seu irmão Leandro. Desde que ele partiu, esses encontros no mundo dos sonhos se tornaram frequentes. Eram momentos nostálgicos, às vezes dolorosos, mas sempre carregados de saudade. Porém, naquela noite, algo foi diferente. O sonho parecia mais real do que nunca. Leandro apareceu diante dele, com o mesmo sorriso sereno de sempre, mas com um olhar firme, quase urgente. O ambiente ao redor era indefinido, como se estivessem flutuando no nada. Então seu irmão falou com uma voz calma, mas cheia de certeza. Você precisa encontrar um menino. Ele será o novo Pelé. Leonardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Tentou perguntar algo, mas antes que pudesse reagir, Leandro desapareceu como fumaça ao vento, deixando apenas um eco de suas palavras na mente dele. Ao acordar, Leonardo ficou pensativo. Por que Leandro lhe mostraria algo assim? Nunca havia tido um sonho tão claro, tão forte. Ele tentou ignorar, seguir sua rotina normalmente, mas aquele pressentimento estranho não saía da sua cabeça. Era como se o próprio destino estivesse chamando. Nos dias seguintes, o sonho se repetiu, sempre igual, sempre com a mesma mensagem. A cada vez que Leonardo via o rosto do irmão e ouvia suas palavras, sentia que não podia mais ignorar. Ele precisava entender o que aquilo significava. Foi então que resolveu compartilhar o sonho com sua família. Isso é só coisa da sua cabeça, Leonardo disse a um amigo próximo. Sonhos são apenas sonhos, mas já aconteceu mais de uma vez. Leonardo retrucou. Meu coração está inquieto. Sinto que preciso fazer alguma coisa. E o que exatamente você pretende fazer? Sair por aí procurando um menino sem nem saber quem ele é? A pergunta fez Leonardo hesitar. Sim, o que ele faria? Ele não tinha nome, não tinha pistas. Apenas uma mensagem enigmática vinda do além. Mas o que mais o incomodava era o fato de que aquele sonho não sumia de sua mente. Era como um chamado. Então decidiu seguir sua intuição. Começou a prestar mais atenção ao redor. A cada cidade que passava em seus shows, olhava para os garotos brincando na rua, jogando bola nos campos improvisados. Algo dentro dele dizia que encontraria o menino, mas ele não sabia onde nem quando. Foi em uma viagem para o interior de Goiás que algo aconteceu. Durante uma pausa em sua agenda, resolveu visitar uma praça movimentada na cidade. Crianças corriam de um lado para o outro, rindo e chutando bolas desgastadas pelo tempo. E foi nesse momento que ele viu. Um menino franzino, descalço, jogava com uma destreza impressionante. Seus movimentos eram rápidos, calculados, como se a bola fosse uma extensão de seu próprio corpo. Ele driblava com facilidade, fintava os adversários e chutava com uma precisão absurda. Mas não era só isso. Havia algo diferente nele. Leonardo não conseguia desviar o olhar. Seu coração acelerou. Seria aquele o menino do sonho? Ele precisou se aproximar. Precisou ver de perto. Sem que o garoto percebesse, Leonardo ficou ali, observando cada jogada, cada passe. Ele sentia algo inexplicável, um frio na barriga, uma certeza estranha. Foi então que ouviu um dos meninos gritar. Guilherme, passa a bola. Leonardo finalmente tinha um nome. Guilherme. E naquele instante, soube que não podia ignorar aquilo. Se Leandro estava certo, se o destino realmente o guiou até ali, ele precisaria fazer algo a respeito. O que ele não sabia era que a história desse garoto era muito mais difícil do que ele imaginava. E que convencê-lo de que seu futuro estava prestes a mudar não seria nada fácil. Leonardo havia encontrado o menino do sonho, mas agora ele precisava conhecê-lo melhor. Quem era Guilherme? Onde morava? Como era a sua vida? Decidido a descobrir, ele se aproximou devagar. O jogo continuava, e Guilherme se movia com uma naturalidade impressionante, como se a bola fizesse parte dele. Cada drible era um espetáculo. Leonardo ficou observando até que, em um momento de pausa, viu o menino se afastar do grupo e caminhar para fora da praça, sozinho. Sem hesitar, Leonardo o seguiu. O caminho levou a um bairro humilde. As ruas eram de terra, algumas casas tinham paredes descascadas e havia poucas luzes acesas. O menino andava rápido, segurando uma bola gasta contra o peito. Leonardo viu quando ele entrou em uma casinha simples e empurrou a porta sem dificuldade. Parecia que a fechadura já não funcionava mais. Ele parou do lado de fora, pensando no que fazer. Como se aproximar?
Como falar com ele sem assustá-lo? Antes que pudesse decidir, ouviu vozes vindas de dentro da casa. Eram altas, cheias de raiva. Você ficou jogando de novo, né, moleque? Gritou um homem. Eu só estava brincando, pai. A voz de Guilherme era baixa, quase um sussurro. Brincando? Isso vai te dar comida? Vai pagar as contas? Leonardo sentiu um aperto no peito. Aquela voz brava parecia ameaçadora. O que estava acontecendo ali dentro? Em seguida, um barulho forte. Algo foi derrubado. Depois, silêncio. Leonardo não conseguiu se conter. Aproximou-se da porta e bateu. Por alguns segundos, ninguém atendeu. Então a porta se abriu devagar. Um homem alto, de olhar pesado e roupa suja, apareceu na entrada. Quem é você? Perguntou o homem. Desconfiado, Leonardo manteve a calma. Eu sou o Leonardo. Passava por aqui e vi seu filho jogando bola. Ele tem um talento incrível. O homem bufou, sem paciência. E o que eu tenho a ver com isso? Futebol não enche a barriga de ninguém. Foi quando Guilherme apareceu na porta. Seus olhos estavam baixos, mas quando viu Leonardo, arregalou-os de surpresa. Você é o Leonardo? O cantor? Leonardo sorriu e assentiu. Guilherme olhou para o pai, hesitante. O homem cruzou os braços, impaciente. Esse menino só pensa nisso. Futebol, música, besteira. Acha que vai ser o novo Pelé? Ele riu, debochado. Mas a realidade é outra. Aqui em casa, ou ele trabalha ou não come. Leonardo percebeu que a situação era pior do que imaginava. Guilherme não apenas vivia na pobreza, mas também em um ambiente onde ninguém acreditava nele. O menino abaixou a cabeça sem dizer nada. Era como se já estivesse acostumado a ouvir aquilo. Leonardo olhou para ele com firmeza. E se eu dissesse que posso mudar isso? O pai de Guilherme estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso? Leonardo respirou fundo antes de falar. Quero ajudar Guilherme a ter um futuro no futebol. Quero que ele tenha uma chance. O silêncio tomou conta do ambiente. Guilherme olhava para ele com os olhos brilhando, mas sem ousar acreditar. Seu pai soltou uma risada seca. E você acha que eu vou entregar meu filho assim? Você não sabe o que é passar fome, não sabe o que é precisar trabalhar desde criança. Esse menino precisa de um emprego, não de um sonho impossível. Leonardo percebeu que convencer aquele homem não seria fácil, mas ele não desistiria. Ele olhou para Guilherme e viu algo que já conhecia bem: a dor de não ser levado a sério, o medo de que um sonho nunca se realizasse. Não estou aqui para roubar seu filho, mas se você permitir, posso dar a ele uma oportunidade. O homem ficou em silêncio, pensativo. Guilherme, com os olhos cheios de expectativa, esperava a resposta que poderia mudar tudo. O silêncio dentro da casa era sufocante. Leonardo olhava diretamente para o pai de Guilherme, esperando uma resposta que parecia demorar a sair. O homem, com suas feições rudes e seu olhar endurecido pela vida difícil, ainda estava em pé na porta, sem saber o que fazer. Guilherme, por outro lado, permanecia em pé, imóvel, quase como se estivesse congelado naquele momento, sem acreditar no que estava acontecendo. Leonardo sabia que não poderia pressionar o homem mais do que já havia feito. Sabia que, por mais difícil que fosse, ele teria que ganhar sua confiança. Afinal, ele não estava ali apenas para oferecer uma oportunidade, mas para mudar a vida de um garoto que talvez nem soubesse ainda o quanto merecia algo melhor. Eu não quero ser insensível ao que você está passando, disse Leonardo, tentando amolecer o coração do homem. Mas o que estou oferecendo não é apenas uma chance para o futebol. É uma chance para Guilherme acreditar em si mesmo. Você já deve ter ouvido falar de casos como o dele, meninos que começaram no nada e chegaram longe, muito longe. O pai de Guilherme parecia ainda cético. Ele olhou para seu filho, que estava agora com os olhos cheios de esperança, mas também de incerteza. O garoto não sabia o que pensar. Por um lado, estava se sentindo tentado a acreditar no impossível, mas por outro, o medo de ser enganado o fazia hesitar. O pai, por sua vez, parecia ter sua mente já tomada por outra ideia. A ideia de que, para sair da miséria, o único caminho possível era trabalhar e não sonhar. Futebol não vai tirar a gente dessa situação, Leonardo, disse o homem, finalmente se decidindo a falar. Aqui, quem não trabalha não sobrevive. E eu não vou deixar meu filho correr atrás de um sonho que nunca vai se concretizar.
Leonardo deu um passo à frente sem perder a calma. Ele estava começando a entender que não poderia apressar as coisas. Sabia que para conquistar a confiança do homem, ele precisaria de mais do que apenas palavras. Ele precisava mostrar que estava disposto a fazer mais do que prometer. Precisava agir. Eu entendo o seu ponto de vista e sei que, na sua posição, faria o mesmo. Mas deixe-me fazer uma proposta. Se eu conseguir dar ao Guilherme um futuro no futebol, você não terá mais motivo para duvidar do que estou dizendo. E eu não estou falando de algo pequeno, estou falando de uma chance real. O pai de Guilherme olhou para ele com desconfiança, como se ainda não estivesse convencido, mas algo em suas palavras parecia ter tocado um ponto sensível. Talvez fosse o cansaço de lutar sem sucesso contra a vida dura, talvez fosse o desgosto de ter sido sempre um perdedor em um mundo tão injusto. O homem respirou fundo e finalmente falou: "Ok, Leonardo, vou deixar você tentar. Mas saiba que se meu filho perder tempo com isso, vou cobrar. Não quero ver meu garoto sonhando enquanto a vida lá fora não perdoa." Leonardo sorriu. Era uma vitória parcial, mas uma vitória. Ele sabia que o mais difícil estava por vir. Agora, ele precisaria convencer Guilherme de que ele era capaz, de que ele não era um sonho impossível, mas uma realidade em construção. Ele precisava transformar aquele garoto em um jogador, mas mais do que isso, ele precisava fazer com que ele acreditasse no que nunca acreditou: em si mesmo. Na manhã seguinte, Leonardo chegou cedo à casa de Guilherme. O garoto estava nervoso, parecia que não sabia o que esperar. Seus olhos ainda estavam cheios de dúvida, mas havia uma chama de esperança que não conseguia esconder. Quando Leonardo chegou, ele o convidou para conversar, dizendo que queria mostrar a ele o que o futuro poderia oferecer. Juntos, foram até um campo de futebol. Era simples, nada comparado aos campos de elite em que Leonardo já havia jogado, mas para Guilherme era o começo de algo maior. O lugar tinha uma energia especial. Os raios de sol da manhã iluminavam o campo, e o vento suave fazia a grama balançar como se estivesse dançando. Guilherme estava tenso. Ele não acreditava que sua vida realmente poderia mudar com uma simples visita ao campo, mas Leonardo o tranquilizou, dizendo-lhe para relaxar, para apenas jogar, sem pressa, sem medo. Mostre-me do que você é capaz. Jogue com seu coração, e foi o que Guilherme fez. Ele começou com passes simples, depois dribles e, por fim, um chute no gol. Cada movimento parecia natural, como se o futebol fosse sua verdadeira casa. Leonardo observava atentamente e não conseguia deixar de se impressionar. O menino tinha algo que muitos profissionais não possuíam: uma paixão pura pelo jogo. Durante o treino, Leonardo não podia deixar de pensar no quanto Guilherme lembrava os grandes nomes do futebol. Ele via ali o talento que poderia ser lapidado, a promessa de um futuro brilhante, e sabia que, embora o caminho fosse longo, ele estava disposto a investir tudo o que tivesse para ajudar aquele menino a encontrar seu caminho. "Você tem um talento incrível, Guilherme", disse Leonardo, ao final do treino. "Não sei o que o futuro vai nos reservar, mas você tem o que é preciso. Agora vamos fazer você acreditar nisso também." Guilherme olhou para ele, e pela primeira vez, o medo parecia ter se dissipado um pouco. Ele estava começando a acreditar. A partir daquele dia, a vida de Guilherme mudou. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas estava disposto a seguir em frente, com o apoio de Leonardo. Era o começo de uma nova vida, uma vida cheia de desafios, mas também de esperanças renovadas. E, ao olhar para o futuro, Guilherme sabia que, independentemente do que acontecesse, ele tinha ao seu lado alguém que acreditava nele, alguém que estava disposto a lutar por ele. E isso, para um garoto como ele, significava mais do que qualquer coisa. O tempo passou e as semanas se transformaram em meses. Guilherme, com o apoio incondicional de Leonardo, se dedicou intensamente aos treinos. Eles passaram a treinar juntos todos os dias, e a amizade entre eles se fortaleceu a cada passo. Leonardo sabia que o garoto tinha algo especial, mas também sabia que o mundo do futebol não era generoso com quem não estava preparado para encarar os maiores desafios. E o maior desses desafios estava prestes a chegar. Era um grande torneio de futebol juvenil. Uma competição onde os olheiros de grandes clubes estariam presentes. Era a chance de Guilherme, o garoto adotado por Leonardo, ser visto por pessoas influentes e, quem sabe, até conquistar um contrato profissional.
mas o nervosismo tomou conta de todos. Leonardo sabia que aquela era a prova de fogo, o momento que poderia mudar para sempre a vida de Guilherme. Ele precisava mostrar ao mundo o que ele sabia e o quanto havia aprendido com seus treinamentos. Na manhã do grande dia, Guilherme estava nervoso. O garoto nunca havia jogado em uma competição tão importante e o peso da expectativa parecia esmagá-lo. Leonardo percebeu isso imediatamente. Colocou a mão sobre o ombro do garoto e, com um sorriso tranquilo, disse: "Eu sei que você está com medo, mas o medo é só o seu coração dizendo que algo grande está prestes a acontecer. Não precisa provar nada a ninguém. Apenas jogue com todo o coração e você verá como as coisas vão acontecer." Guilherme olhou para ele, sentindo a força das palavras de Leonardo. O treinador não apenas acreditava nele, mas estava ali, ao seu lado, pronto para apoiá-lo, independentemente do resultado. Aquela confiança renovou algo dentro de Guilherme, uma força que ele nunca soubera que possuía. O jogo começou e a tensão era palpável. O estádio estava lotado e os olheiros estavam sentados nas arquibancadas, observando cada movimento dos jogadores. O que se passava na mente de Guilherme era um turbilhão de emoções. Ele não sabia se conseguiria dar o melhor de si, mas a cada passe, a cada drible, ele começava a sentir a magia do jogo. Aquele era seu momento. Os minutos passavam e o time de Guilherme não estava indo bem. O nervosismo de seus companheiros parecia contagiar a todos. Foi quando o adversário fez o primeiro gol. A tensão aumentou e a situação se tornava cada vez mais difícil. Mas Leonardo estava ali, sentado à beira do campo, observando. Ele não gritava, não estava desesperado. Ele sabia que o garoto precisava de algo mais. Ele precisava sentir que, se não desse tudo de si naquele momento, talvez nunca mais tivesse outra chance. Quando o time estava prestes a perder, algo incrível aconteceu. Guilherme, com a habilidade e o talento que sempre estiveram dentro dele, pegou a bola no meio de campo. Ele correu, driblando 2 adversários, e se aproximou do gol. O goleiro estava preparado, mas o garoto não hesitou. Ele deu um chute certeiro, colocando a bola no canto do gol. Um gol maravilhoso que virou o jogo. Os torcedores foram à loucura. O time de Guilherme se levantou e ele estava no centro de tudo, mas a maior vitória não foi o gol em si. Foi o fato de que, naquele momento, ele acreditou em si mesmo. Ele havia superado o medo, a insegurança e mostrou ao mundo, e principalmente a ele mesmo, que era capaz de conquistar o impossível. Ao final do jogo, Leonardo correu para o campo. Ele estava sorrindo como nunca antes, mas seus olhos estavam cheios de orgulho. Guilherme havia feito algo extraordinário. Ele não apenas conquistou o respeito de seus companheiros de time, mas também atraiu a atenção dos olheiros que estavam na plateia. E, acima de tudo, ele conquistou algo que era mais importante do que qualquer vitória em campo: a confiança em si mesmo. A vitória no campeonato foi apenas o começo. Nos dias seguintes, as propostas começaram a chegar. O nome de Guilherme estava sendo sussurrado nos bastidores do futebol, e Leonardo sabia que aquele momento de brilho no campo seria apenas uma das muitas vitórias que viriam. Mas o mais significativo para ele não foi ver o garoto finalmente ser reconhecido por seu talento, mas sim testemunhar o crescimento dele como ser humano. Leonardo sabia que, mais do que qualquer conquista no futebol, o que mais importava era que Guilherme não era mais o garoto que ele havia encontrado nas ruas. Ele se tornara alguém que acreditava em seu próprio valor. Os anos se passaram e Guilherme continuou a trilhar seu caminho no futebol, superando desafios, conquistando títulos e principalmente sempre lembrando de sua origem. Ele nunca esqueceu quem o ajudou a chegar até onde estava: Leonardo. O homem que viu nele algo que nem mesmo ele acreditava ter. Guilherme tornou-se então não apenas um grande jogador de futebol, mas um símbolo de superação. E o legado de Leonardo, mais do que as vitórias no campo, era o fato de que ele havia dado a um menino, sem grandes recursos ou oportunidades, a chance de acreditar em si mesmo e alcançar o impossível. Leonardo sabia que, no fim, a verdadeira vitória era ter feito a diferença na vida de alguém. E isso, mais do que qualquer troféu, seria a sua maior conquista. Você também acredita que, assim como Guilherme, podemos alcançar o impossível quando encontramos alguém que acredita em nós? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras.